Bom, aqui a gente vai começar a ver como criar, né, esses deformadores, que eu meio que passei por cima no vídeo anterior. Resolvi gravar os vídeos para cada deformador separadamente, né, para ficar mais fácil de a gente acompanhar. E aí esse primeiro vai ser sobre o Automatic Mode, né, deformador Automatic Mode. Na verdade, sobre o deformador de 2 pontos, né, porque o Automatic Mode é aquele que fica fixo, né, o offset leva todo o resto, né? Que é o que eu não costumo usar muito, justamente porque ele acaba levando todo o resto, né? Então, às vezes a gente precisa do offset preso aqui, mas pode ser que tenha casos assim que você consiga usar, né? Ele dessa forma. Primeira coisa que você precisa fazer é criar o shape que você quer numa posição. Então, vou pegar esse rabo aqui como exemplo, né? Vou desabilitar os dois outros. E aí pegar esses dois, então Ctrl C, Ctrl B. Vou pegar ele aqui. E criar ele num shape duro mesmo, né? Por que isso aqui, né? Porque aí eu consigo ter liberdade tanto para moldar ele para um lado quanto para o outro lado, né? Às vezes quando a gente faz ele moldado de um lado, né? Então aqui eu fiz ele, eu riguei ele só para dar esse exemplo, né? Já numa pose aqui do rabinho. E aí ele meio que às vezes acaba distorcendo quando a gente quer levar pro outro lado, ele não, ele fica meio quadrado, né? No caso desse rabo ele até que funciona bem, se a gente até dá um render, né? Às vezes o render ele fica meio esquisito, né? Mas quer dizer, fora do render ele fica meio esquisito, mas quando a gente renderiza ele tá funcionando, né? Então é sempre importante a gente estar vendo aqui também. Então, se eu for ver o shape dele reto, ele já não está funcionando, né? Então, pode ser que em shapes mais complexos, né? É, que é muito provável que aconteça, sim. A gente não consiga fazer os dois lados, né? Porque como a gente rigou de um lado só, a gente não consegue ter uma liberdade, né? Agora, se a gente faz ele retinho, assim, a partir de uma coisa reta, a gente tem, né, essa liberdade. Então, para criar o deformador, a gente tem que clicar aqui no martelinho. Se não tiver habilitado, é só clicar com direita aqui em cima e apertar em Deformation, né? Então aqui clica com direito, Deformation, aí ele aparece. Aí clica no martelinho. E aí o primeiro, que é o Automatic Mode, é esse primeiro íconezinho, né? E aí o que a gente faz? A gente meio que primeiro determina o offset, que é aquele maiorzão. Então, geralmente é a base que eu pego, né? E não a ponta. Então, aqui na base eu puxo e arrasto. Arrasto mais ou menos na direção que vai ser o outro ponto. E aí o segundo ponto é puxa e arrasta para trás, né? Então, puxa e arrasta. E não tem problema de ficar torto, porque enquanto a gente estiver com o martelinho ligado, a linha, vocês percebem que fica vermelho, né? Então a gente consegue moldar ainda o shape, né? Não precisa ficar certinho logo de cara, né? Agora, se a gente ir para Free Transform, né, que é a ferramenta de animação, ele já fica verde, é o que possibilita a gente animar, né? Então, a partir daqui a gente não consegue mexer e moldar. Enquanto tiver o martelinho, a gente consegue alterar os pontos, né? Então, é basicamente isso, que é bem simples, né, de fazer esse deformador. E aí ele cria um grupo de deformação aqui, que fica entre a PEG e o Drawing. Eu costumo deixar no meio mesmo. E aí vamos ver o outro. Vou copiar e colar de novo esse aqui. Só que então, eu não costumo usar esse Automatic Mode. E eu acabo usando o envelope, só que aberto assim, no sentido de eu não vou fechar ele, né? Não vou envelopar esse rabo. Então, mesmo princípio do Automatic Mode, que primeiro a gente vai determinar o offset, puxa e arrasta, e aí a ponta também puxa e arrasta, né? E aí a gente tem
já praticamente feito e o offset ele fica solto, né? Esse é um jeito de fazer esse deformador. A gente pode também fazer um deformador de 3 pontos, né? Caso você precise, ou o animador precisa de 3 pontos para ter mais liberdade de movimento, né? Fazer movimento. Então a gente vai fazer o seguinte: puxa e arrasta, né? Aí puxa e arrasta o ponto pro ponto anterior e puxa e arrasta pro ponto anterior, né? Porque se a gente fizer para frente, ó, ele fica torto, ó, ele já começa tem que ser para trás aqui, ó. Aí para trás também. E aí depois só ajusta, né? Os pontos, que aí tá funcionando também. Certo? Então esse basicamente é o Automatic Mode de 2 pontos, também de 3 pontos e o envelope, né, aberto. Então é bem simples. E lembrando desse lance de fazer o shape retinho, né? Mas é aquilo também, né? Se você tiver numa produção corrida, assim, tal, não, eu, tipo o rabo, por exemplo, ele não precisa ter uma gama de movimento muito grande, né? Então, se ele só for variar daqui, né, para cá, assim, às vezes até funciona fazer o rig a partir do próprio shape, né? Então, tem que testar também, né? E sempre estar conversando com o animador para ver se isso rola ou não para ele também, né? Beleza? É isso. Valeu.